Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou estar terminando aqui as leituras dos casais. Eu acabei de soltar do Lussói, que eu tinha gravado ontem e não deu tempo de soltar. O Lussói e Malbora. Vamos começar aqui por Mert e Afra. Fazer Range e Keren, e eu quero tá fazendo do Janyaman e da Demet, para tá vendo aí como é que tá o coração deles, ver mais profundamente, né, gente? Não só na energia geral do mês, mas tá vendo aí mais profundamente, tá bom? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aí que Júlio reserva para a Afra e o Mert, né? Bom, gente, vamos começar aqui perguntando, né? Qual a energia em geral da conexão entre Afra e Mert durante o mês de julho? Qual é a energia geral da conexão entre Afra e Mert durante o mês de julho? Rei de Copas, Valete de Copas, Valete de Paus, 10 de Paus, a Imperatriz, 9 de ouro, não, perdão, 4 de ouro. E fundo de deck, 8 de copas. Bom, gente, aqui Rei de Copas e Valete de Copas, demonstrando que tem uma base significativa, uma base emocional bem significativa entre a Afra e o Mert, tá? Aqui bem falando de sentimentos que existem, né, ou podem ser despertados. Vem falando aqui também de abertura para diálogos ou gestos aí de aproximação, tá? Mas, ao mesmo tempo, aqui tem uma energia mais contida e cuidadosa na forma de estar expressando as emoções aí. O Valete de Paus com 10 de paus, gente, aqui tem vontade de agir ou iniciar um movimento, tá? Mas essa energia, ela vem encontrando um obstáculo, né? O entusiasmo do Valete de Paus, ele é sobrecarregado pelo 10 de Paus, né? Então, vem trazendo responsabilidade, pressões, dificuldade aí, que tornam qualquer avanço muito lento, muito mais lento, né? Do que o desejado. A Imperatriz e 4 de ouro, gente. Aqui a conexão, ela demonstra valor, potencial de crescimento, mas alguém tende a proteger muito os próprios sentimentos, tá? Um dos dois, né? Manter uma postura com controle maior, tá? Aqui tem afeto, mas também receio de se mostrar vulnerável, de abrir mão aí da própria segurança emocional. E fechando com 8 de copas,
Vem dizendo que vai ter um período aí de distanciamento emocional, de necessidade de reflexão, né, de estar deixando aí certas questões amadurecerem antes de tentar um novo passo, tá? Aqui não está mostrando um rompimento definitivo, tá? Mas Júlio para Afra e Merte vai trazer momentos aí em que um ou os dois, né, vai preferir estar se recolhendo para estar processando aí as emoções, tá? Então, assim, a conexão entre eles existe, né, num plano emocional, mas está passando aí por um período de contenção e sobrecarga, tá? Aqui tem potencial de aproximação, mas os desafios e a necessidade de estar preservando o equilíbrio pessoal, né, vão falar mais aí durante boa parte do mês, tá? O mês ele favorece aqui o amadurecimento e a reflexão antes de movimentos mais concretos, tá? Vamos ver, gente, como cada um vê o outro nesse momento, como cada um enxerga o outro nesse momento, como Afra e Mert se enxergam nesse momento, como Afra e Mert se enxergam nesse momento. A Torre, a Morte, Rainha de Paus, Sete de Ouro, Quatro de Ouro, Dois de Copas e o fundo de deck, Cavaleiro de Espada. Olha, gente, aqui a Torre e a Morte, os dois eles podem ver a conexão como algo aí que passou por uma grande transformação, tá? Aqui vem falando de cortes de antigos padrões, de mudanças profundas, né? E da sensação de que nada pode continuar exatamente como era antes, tá? A Rainha de Paus e o Sete de Ouros, aqui um vê um outro como uma pessoa forte, né? Determinada e que segue a própria vida. Mas também eles percebem que essa situação é, pede paciência, tá? Tem a impressão de que o tempo é um fator importante e que ainda tem questões que estão amadurecendo. Aqui o 4 de ouro e o 2 de copas, gente, apesar da reserva emocional, a ligação não parece ser vista aí diferente, né, entre eles, né? É, eles sentem que tem um vínculo aí significativo, mas está acompanhado aí de proteção, de cautela, de dificuldade, né, em demonstrar sentimentos aí livremente. Fechando com o Cavaleiro de Espadas, né, vem dizendo que ambos podem enxergar pode ter uma conversa franca aí, né, ou de acontecimentos rápidos,
Mas também, se houver contato, vai ocorrer de forma impulsiva, tá? E direta. Então, assim, aqui vem mostrando que eles se enxergam como pessoas que passaram por mudanças importantes e que ainda carregam um vínculo relevante, né? Ao mesmo tempo, tem cautela e necessidade de proteger aí as próprias emoções, tá? E a energia final vem apontando para movimento, para comunicação, né? Mas não garante que isso vá acontecer, tá bom? Tá mostrando uma tendência de que a situação possa sair da estagnação, né? Então, assim, vai depender muito, né, gente? Para um dos dois poder tá dando, né, um passo, né? Aí para tá seguindo em frente. Deixa eu pegar meu baralho cigano e vamos ver se existe chance de reconciliação. Existe chance de reconciliação. Melhor, gente, eu vou fazer outra pergunta para sanar dúvidas. A Primerte estão juntos? A Praçara Sogro e Merte Ramazan Premier estão juntos? O Jardim, a Foice, os Pássaros, o Chicote, o Coração, a Cigana e a Raposa. Bom, gente, aqui o Jardim e a Foice vem mostrando uma mudança muito forte aí, tá? E brusca. Na forma como a relação aparece para as pessoas, né? Para o mundo. Então, aqui está trazendo afastamento em ambientes públicos, interrupção de encontros, né? É uma alteração que foi repentina na relação entre eles, tá bom? O pássaro e o chicote, gente. Aqui mostra que eles conversam, né? Mas assim, são conversas repetitivas e até discussões e tensão, né? Eles se falam, tá? Mas nem sempre de forma tranquila. O coração e a cigana, gente. Aí aqui vem mostrando sobre o sentimento mais da Afra, tá? Tem afeto, envolvimento emocional, né? Das emoções dela ganhando maior destaque aqui, tá bom? O foco tá recaindo muito sobre o sentimento da Afra pelo Mert. E fechando aqui com a raposa, gente, que vem pedindo cautela, né? Tá pedindo cautela e prudência nas estratégias, né? Interesses pessoais aí. E situações em que nem tudo é como parece, tá bom? Aqui não vem confirmando se eles estão juntos ou não, tá? Mostra que eles conversam, né? Tem uma conexão que está marcada aí por mudanças, conversas, conflitos, né? E disso de conversa eu já venho falando há tempo que eles andam discutindo e tem uma necessidade de estar agindo com cautela, né? A raposa ela vem trazendo isso para eles evitarem ficar tirando conclusões precipitadas, né? Tomar fofocas aí como verdades, tá? Aqui tem uma tendência energética de comunicação, tá? De encontro em si, não, gente. Não vem mostrando, tá bom?
E aí, vamos lá para a pergunta, né? Que eu ia fazer antes dessa, mas aí eu queria fazer essa pergunta antes, né? Existe possibilidade de contato ou reencontro durante julho? Existe possibilidade de contato ou reencontro durante julho? Os ratos, caixão, cavaleiro, as nuvens, a torre, a criança e a carta. Só carta boa, né, gente? Só carta boa. Bom, gente, aqui os ratos e o caixão, né? Bem trazendo aqui desgaste, silêncio, encerramento temporário aí de uma dinâmica entre eles, né? Bem mostrando aí que a energia inicial de julho pode ser de distanciamento, de dificuldade, para que um contato aí aconteça naturalmente. O cavaleiro e as nuvens. O cavaleiro ele traz movimento, né? Mas as nuvens elas trazem a incerteza. Então aqui pode ser uma tentativa de contato que pode surgir, mas de forma aí muito confusa, tá? Instável, sem clareza. A torre e a criança, gente. Aqui vem dizendo que, mesmo após um período de afastamento, pode ter abertura para um recomeço, tá? Um primeiro passo, né? Ainda que pequeno. E fechando aqui com a carta, gente, que vem reforçando a comunicação entre eles, né? Porque a carta, ela normalmente traz mensagens, conversas, notícias, né? Então, eles mantêm a comunicação, mas não se encontram pessoalmente, tá? Aqui não vem dizendo que vai ter um reencontro fácil ou imediato, tá? Aqui é início de mês bem travado, com dúvidas, distanciamento, tá? Mas aqui deixa aberta a possibilidade de comunicação ou de um primeiro contato aí até o fim de julho, tá? Especialmente porque o cavaleiro e a criança e a carta vem trazendo energia de movimento e de troca, tá? Mas ainda assim o resultado, né, desse contato ah, não não vem dizendo que se vai ser bom, se não vai ser. Enfim, gente, tá bem assim complicado pro lado deles dois, tá? E aí eu vou fazer uma última pergunta. Na energia atual, existe chance de reconciliação entre Marte e Atma? Na energia atual, existe chances de reconciliação entre Marte e Atma? Na energia atual, existe chances de reconciliação entre Marte e Atma? Na energia atual, existe chances de reconciliação entre Marte e Atma? A torre, o cavaleiro, a cegonha, o navio
os lírios, o livro e o trevo. Bom, gente, aqui a Torre e o Cavaleiro vem dizendo que, mesmo tendo afastamento, a situação não está completamente parada, tá? Tem potencial para uma aproximação, para alguma novidade entre eles, tá bom? A cegonha e o navio, gente, aqui vem mostrando mudanças e transições, tá? Então, o jeito que tá entre eles pode sair do ponto que tá, né? Parado. Mas esse processo ele vai acontecer de forma gradual. Vai ter fatores externos aí, como mudança de rotina, viagens, novos caminhos. Aí destrava, né? Alguma coisa. Os lírios e os livros vêm falando aqui de maturidade, né? O livro de assuntos que ainda não foram resolvidos, né? Que são ocultos. Então aqui vem mostrando que ainda existem sentimentos, intenções, conversas que não vieram totalmente à tona, né? Segredinhos aí que precisam vir à tona e serem esclarecidos. E fechando com o trevo, né? Que traz aqui uma energia de oportunidade, né? O trevo ele costuma trazer pequenas aberturas, pequenas chances, né? Então pode ter sim uma pequena chance, mas vai depender de ser aproveitada aí quando ela aparecer, tá? Então aqui não tem possibilidade de reconciliação, não de forma imediata, nem de forma garantida, tá? As cartas elas vêm mostrando aqui que a distância atual pode dar lugar a algum movimento, tá? Existem mudanças em andamento, uma oportunidade pode surgir, mas ao mesmo tempo o livro ele vem dizendo que tem segredos aí, né, que estão pendentes e que precisam aí ser resolvidos antes que qualquer reconciliação aí, né, aconteça, tá bom? Então é isso, meus queridos. No momento, a situação entre a inerte é essa, tá parada, tá estagnada, né? Existe a comunicação, mas ainda tá tendo muitas discussões, muita tensão entre eles, então não tá nada legal, né? Entre a Afra e o inerte, as energias deles não estão boas, tá? Se ficou alguma dúvida da leitura, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se aparecer ripar, gente, clica no botão, é gratuito. Vocês ajudam no engajamento do canal, tá? Se inscreva se você ainda não se inscreveu. E gratidão a todos vocês que estão chegando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!